dar essa linguagem que você falou aí para Sim. o público entender e onde não pode. Sim. Agora tem um detalhe, tem alguns elementos que a gente tem que levar em consideração. Em primeiro lugar, isso aqui eu estou falando, e estou falando quase que oficialmente, porque isto eu falei na emissora e é o pensamento da emissora. Isso aqui eu posso falar que é o pensamento oficial deles e das autoras que estão trabalhando agora. As novelas não devem substituir a leitura da Bíblia Sagrada. Não é intenção de ninguém isto. Elas são apenas um chamariz para a Bíblia. E alguém talvez que seja evangélico, pentecostal de 50 anos, fala, eu não preciso de novela para assistir a Bíblia. Amém. Você não precisa. Mas tem milhões de pessoas que talvez precisem. Tem milhões de pessoas que precisem. Sim. E, por exemplo, quando a novela foi ao ar, não sei se posso falar o nome, né? Pode. Posso, a novela Gênesis, ela foi ao ar. Eu recebi tantas coisas interessantes. Uma delas foi que uma mulher estava na porta de num ônibus, logo que a novela estreou, e tinha um bar atrás. E estavam os camaradas lá jogando sinuca, bebendo cachaça, e ela viu que eles já estavam meio bêbados. Um falando assim, rapaz, você tá vendo esse negócio dessa novela, gente? Eu tô assistindo. Rapaz, mas será que na Bíblia é assim mesmo? E ela escutando aqui, ela estava com a Bíblia para ir para a igreja, antes de fecharem as igrejas. E aí ela escutando aquela conversa, ela falou, rapaz, vamos estudar a Bíblia um dia pra gente conhecer o que tá na novela, o que não tá. Ela mandou uma mensagem nas redes sociais falando o seguinte, eu nunca podia imaginar que eu iria amanhecer na porta de um bar ouvindo dois bêbados falando de Gênesis. Sim. Numa época que Big Brother estava brigando por audiência. Sim, sim. E eles vão estudar a Bíblia. Então a irmã que já tem 50 anos de congregação na Assembleia de Deus não precisa. Mas esses bêbados lá do bar precisam. Sim. Tá certo? Outra coisa interessante, já que eu tô Daqui falando a com uma pouco atriz... eu não quero treta, mas eu tenho uma coisa para falar. Por exemplo, eu tô com uma atriz aqui. Eu vou contar uma experiência agora. Eu falei, eu dei um workshop agora para os atores da próxima novela que vai entrar no ar. E muitos atores ali nunca leram a Bíblia. Muitos atores consagrados. Não vou dar nomes por questões claras, éticas, né? Nem para dar spoiler, para o pessoal saber quem vai, quem não vai, você sabe como é que funciona isso, mas é gente que você conhece. E muitos ali. E eu explico para eles como é que era o contexto da época, o que é Bíblia, e eu conto a história bíblica do que eles vão ensinar. Sim. E eu terminei com um apelo para eles. Talvez alguns até estão nos assistindo e podem comprovar isso. Eu falei assim, gente, eu não vou ensinar teledramaturgia para vocês, porque eu não sou diretor de teatro. E vocês têm pessoas mais competentes para fazer isso do que eu. Não vou te ensinar que horas que você chora, eu estou te ensinando gestos da época e a história em si. Mas permitam-me terminar a minha palestra aqui fazendo um apelo para vocês. Não posso falar do ponto de vista técnico de uma TV, mas posso falar do ponto de vista de um telespectador. Vocês já interpretaram muitas pessoas. Alguns de vocês, estou vendo pela primeira vez me assistindo aqui, que eu só conhecia pela telinha. Agora, permitam-me dizer uma coisa. Vocês estão interpretando agora Bíblia. E Bíblia é diferente de Nelson Rodrigues. Por mais que Nelson Rodrigues seja um escritor consagrado, você dificilmente vai ter alguém um dia parando você num restaurante e te agradecendo porque graças à sua representação de Nelson Rodrigues, ele desistiu de se suicidar. Mas com a novela Gênesis já aconteceu isso. De pessoas que estavam à beira do suicídio e desistiram do suicídio porque, por causa da novela, foram procurar estudar a Bíblia, até para ver o que está lá, o que não está, e encontraram a Deus e mandaram. E o meu desejo é que amanhã você encontre pessoas que digam para você, muito obrigado, porque naquela sua atuação, naquele personagem bíblico, eu fui procurar a Bíblia, eu sou uma nova pessoa hoje. E eu tenho certeza que isso vai mexer com o coração de vocês, porque não estou querendo desprezar a literatura brasileira, Nelson Rodrigues e qualquer outro. Mas se eu pegar Machado de Assis e levar para a penitenciária de segurança máxima, quantos presos deixarão a criminalidade, o tráfico de drogas e de armas porque leram Machado de Assis? Talvez com um pouco de boa vontade, 1 ou 2. Agora, deixe uma Bíblia ali dentro e dentro de 1 mês você terá uma igreja funcionando com ex-drogados, ex-marginais, pessoas tão transformadas que você pode depois empregá-los na sua casa, que eles não passaram a mão em 1 centavo. Ou seja, mesmo que eu seja um ateu, eu tenho que admitir que esse livro tem um poder de transformação social. Não é pastor, é a Bíblia sozinha lá, que nenhum outro tem. E o meu desejo, com todo o coração,
é que essa atuação mexe tanto em sua carreira que você receba cumprimentos que você nunca recebeu até aqui. Karina, eu vi alguns lacrimejando e pessoas que você conhece. Então, assim, é uma maneira também da mensagem chegar ao coração de quem está interpretando um personagem com valores que talvez ele nunca pensou em aderir para a vida dele. Agora eu vou falar como atriz. Por exemplo, na Bíblia, a gente vê que Deus não se agrada do adultério. Uma atriz que vai casada, que vai interpretar uma cena onde ela vai ter que beijar, abraçar, aquilo não é considerado adultério, mesmo se a novela for uma novela bíblica. Então não estaria indo contra o que a Bíblia diz, mesmo que seja para demonstrar um fato histórico. Excelente. Isso pergunta. É algo que me conflitou demais e eu deixei a minha carreira por conta não só da Bíblia, mas que eu não me sentia mais à vontade em estar atuando mesmo, sabendo que aquilo não era eu, era um personagem. Eu deixei de atuar por opção, por escolha, por causa disso. Eu acho sua pergunta muito pertinente. E aí eu tenho que respondê-la com uma certa clareza e ética ao mesmo tempo. Eu tenho os meus limites nesse papel aqui. Sim. Eu sou apenas o consultor. Sim, sim. Eu não posso ser Mas o se autor. você fosse chamado para ser ator, por eu exemplo. particularmente, eu não colocaria, se eu fosse ator, eu não faria um beijo contra mulher. Você entendeu? Eu não faria. Eu, Rodrigo, não faria. E, às vezes, você sabe que nem às vezes os autores, eles têm toda a autonomia textual. Porque tem coisas que são pedidas, às vezes, de cima para baixo. Sim. Às vezes é o diretor de arte, aquela coisa toda, nem o autor. Tem coisas que, às vezes, nem o autor queria daquele jeito. Eu, Rodrigo, particularmente, não colocaria cenas que envolvam beijo. E se eu fosse um ator também, eu não atuaria. Eu até faria, talvez, um papel, mas nunca um papel que envolvesse contatos físicos, sexuais. Porque eu comecei a assistir a Gênesis, enfim, uma personagem, falei, poxa, essa personagem que bonita, tá dando um exemplo tão lindo, eu fui assistindo. Essa eu gostaria, quem sabe eu não volto a atuar, fiquei até olhando. De repente começou uma cena de beijo, de não sei o quê, daí eu olhei pro meu marido e falei, acho que não tá certo eu voltar a atuar para fazer essa cena específica. Não, é uma situação conflituosa. Eu digo assim, o que eu pude perceber da direção de todo mundo lá, em primeiro lugar, você sabe que pregar o evangelho numa sociedade plural, pós-moderna, líquida, com valores bíblicos, que são muitas vezes antissociais, ao mesmo tempo atender, não é uma coisa tão simples. É difícil, né? Não estou querendo passar pano, Sim, justificar nem nada, mas não é tão simples assim a coisa, você sabe, né? A gente sabe que existe um super cuidado, até nas cenas da primeira noite, do casamento, existe uma delicadeza ali. Por exemplo, mas ainda existe o teve contato, uma às vezes. situação, eu não lembro mais em qual cena que foi, qual personagem, que eles colocaram uma atriz com o marido. Eu não lembro qual agora de cor, mas teve essa situação. Essas questões levantam-se também. E cada novela que passa, a gente tem até um lema, que foi eu o autor desse lema, esse eu fui o autor, tá bom? Que a próxima novela tem que ser melhor do que essa, e essa tem que ser melhor do que a anterior. E essa tem que ser inferior à próxima. Então algumas coisas vão corrigindo, você tá entendendo? Vão corrigindo. E essa é uma questão que já foi levantada lá. Eu não sei se nessa próxima agora como é que ficará isto. A única coisa que falaram que às vezes tem determinadas situações que eles acabam deixando para prender o público, senão o público não vem. O público não vem. É uma situação delicada mesmo. E o pessoal está amadurecendo e está sempre se questionando. E pode ser, não sei, mas pode ser que até amanhã ele chegue à conclusão, aquilo tem razão, que coincide com o que você falou. Vamos tirar essas cenas de beijo, não precisamos disso para manter a Bíblia. Você entendeu? Hoje, particularmente, eu não faria. Agora, o interessante é que mesmo que haja alguns problemas aqui e outros ali, Deus está usando isso aí para atingir pessoas. E alguém pode perguntar assim, Rodrigo, mas essa novela é até ligada a uma religião que não é a sua e tudo. Veja bem, aí que está a minha posição, Karina. Como eu falei, para mim, se você perguntar, doutrinariamente você tem convicção da guarda do sábado? Tenho. Eu falei, eu posso dar um monte de versículo aqui. Mas você percebeu como eu coloco? Eu acho que eu não posso, por um lado, chegar e esconder o que eu sou, senão eu vou cair lá no comecinho da nossa conversa, falando coisas só bonitinhas, Deus é amor, que aí não faz diferença nenhuma. É muito difícil hoje em dia, porque a gente não pode expressar a nossa própria opinião, mas como que a gente vai falar o que a gente pensa? A gente não precisa agredir o outro, Exatamente. Mas tudo agora, né, vira Não quero dizer que eu seja perfeito, mas eu procuro sempre, sim, ser claro, dentro ou seja, da sua convicção.